Já estamos aqui de volta, então, pessoal. Já estamos aqui de volta. Guilherme, Mônica, fiquem atentos aí se alguém não tiver com o link da segunda reunião para fornecer para eles fazendo contato aí pelo WhatsApp de vocês para fornecer para eles. E olha que legal, o número vai aumentando, 25, 28, 33, 35, vai subindo, 36, 37. O pessoal vai chegando. Muito bem, vamos em frente, então. Olha só. E a gente vai continuar, então, nossa viagem, né? Vamos continuar percorrendo aí o continente americano, não é isso mesmo? Então, eu vou chamar para vocês agora, deixa eu ver se ele já entrou de volta aí, Evandro Paz, já está aí, Evandro Paz? Vamos ver se ele já entrou de volta aqui. Evandro Paz, não entrou ainda? Está entrando, o pessoal está acabando de entrar. Vitor Costa já entrou. Então, nós vamos dar um pulinho lá na Argentina, enquanto o Evandro Paz não entrou ainda, nessa segunda rodada. E depois voltamos com Evandro Paz. Vitor, fala com a gente aí, Vitor. Você está aí? Estou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gilmar. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer ter você. A palavra é sua. Eu 5 que minutinhos agradeço. para você, Vitor. Vamos lá. Vamos é um ver se eu desafio consigo. isso, né? 5 minutinhos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Gilmar. Eu fico muito honrado de estar participando dessa reunião gostosa, cheio de gente bacana, bonita. Bom, falar da história do tango de mais de 160 anos de idade em 5 minutos é quase uma heresia. Então, eu vou me ater bem aos primórdios, assim, bem o comecinho dessa história, que é onde estava nascendo. Eu vou dizer que é a pré-história do tango. Porque nessa pré-história do tango, eu vou até aproveitar um link que os outros palestrantes deram, o Ricardo, o Luiz, dessa história, desse contato, né, dessa busca, desse A2, dessa felicidade. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, eu estava refletindo agora. Falei, nossa, realmente a dança 2 é um reflexo social, é uma coisa social. Não devia se chamar dança de salão, devia chamar dança social, na verdade. Porque é totalmente engajado com o relacionamento. Bom, vamos lá. Eu vou voltar para Buenos Aires e Montevidéu. Nós vamos pousar. Na verdade, a gente vai de navio lá para o Rio da Plata, que fica entre Montevidéu, entre o porto de Montevidéu e o porto de Buenos Aires. É onde tudo começou, que é onde foi o epicentro tangueiro. Eu falo epicentro porque o tango ele foi se desenvolvendo depois, nesses 160 anos de idade para mais, em vários países, inclusive Brasil. Tá? Mas vamos lá. 1880, mais ou menos, final do século XIX, começo do século XX. A gente tem um panorama em Buenos Aires e Montevidéu que ainda não existe uma dança definida ou uma arte definida que se chamava tango. O que existia nessa época eram vários tipos de ritmos que vieram da Europa, ritmos que vieram de Cuba, e ritmos que vieram de Montevidéu também. E esses ritmos eles vão se misturar ao folclore, aos ritmos do folclore que já existia em Buenos Aires e Montevidéu. Eu vou ressaltar que assim tem um termo que se chama criollo, né? E a arte crioja é uma arte que está se referindo aos filhos, né? Aos filhos ou as primeiras pessoas que nasceram em Buenos Aires e Montevidéu. Então, o criollo não tem nada a ver com descendência afro, mas sim com os filhos daqueles imigrantes que nasceram ou dos colonizadores que nasceram na Argentina. A gente vai focar na Argentina mais do que em Montevidéu. De qualquer forma, nessa época, a gente tinha 4 bases principais,
que vieram dar origem ao tango, que é o candombe. Tá? O candombe ele tem origem africana. O candombe era um tipo de ritual que acontecia. Na verdade, existia uma tribo africana que se chamava os quibundas. E os quibundas, eles tinham um ritual de coroação do rei. E esse ritual, ele era chamado de candomblé. Não tem nada a ver com candomblé, tá? Que a gente tem o candomblé aqui no Brasil. E também existe o candomblé no Brasil, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não, aí em Minas. Tá? Existe uma comunidade em Minas Gerais que ainda toca candomblé, dança candomblé e faz esse ritual. Bom, esse veio principalmente de Montevidéu e também dos escravos que foram escravizados na Argentina. Então, esse povo ele trouxe o candomblé. O candomblé é uma forma de samba, assim, eu vou dizer. É uma escola de samba com tambores igual de escola de samba, só que são outros tipos de tambores, mas principalmente ritmo, chão, é solo, é peso, né? E ele é dançado sozinho. O candomblé é uma marchinha de carnaval, é um carnaval de rua. Você vai dançando e você mexe o corpo, e é uma coisa que mexe muito o peito, mexe o braço, e mexe bastante a bacia. Tem uma relação, é a relação com o chão. É o lado africano do tango. Eu costumo dizer que um dançarino de tango ele tem que ter da cintura para baixo a ser africano e da cintura para cima ser europeu. Tá? Da cintura para baixo ele tem que ter uma relação muito forte com o chão. Então, isso vem da terra, isso vem de origem africana, que tem uma relação fortíssima com o chão. Tá? Outro ritmo também que veio, que foi a milonga. A milonga, a gente tem a milonga que nasceu em 1850, por volta disso aí. Esse tipo de milonga, ela era uma espécie eram dois repentistas, como a gente tem aqui no Brasil, e esses repentistas eles faziam um jogo de palavras, de desafios, só que eram com, assim, a letra era da tampinha da garrafa para baixo, era super forte, era uma coisa assim, era bem sujo. Né? E essas milongas, elas eram tocadas no violão e eram também dançadas, só que essa milonga desapareceu totalmente. No final do século XIX, desapareceu e foi surgir lá nos anos 30 do século XX. Tá? Então, também tem uma origem aí. Então, uma outra raiz é a milonga. A outra é a habaneira cubana. Né? O Ricardo estava falando das contradanças europeias. A habaneira cubana, exatamente, foi uma contradança da Espanha que foi para Cuba e voltou para a Espanha como habaneira. E como a Argentina foi colonização espanhola, então eles também levaram a habaneira dentro da bagagem do navio. Então, a gente tem a habaneira cubana. A habaneira, ela já está, diferentemente da milonga e do candombe, que deu a base rítmica do tango, a habaneira ela entra já na parte melódica. Ela tem aquele lado bem lânguido do tango, aquele lado da melodia do tango. Além do tango também ter importado um pouco isso, não importado, que na verdade ele absorveu do território nacional mesmo, que foi do folclore criojo, que aí a gente tem as vidalitas, tem os estilos, que são danças da cidade. Tá? Uma coisa importante também do tango, gente, o tango é uma dança e uma arte cultural metropolitana. Não tem nada a ver com campo. Não é rural, é uma arte metropolitana. Tá? Então, é uma mudança também na maneira de que a história foi acontecendo, porque foi das primeiras vezes que aconteceu um folclore metropolitano, que não vinha do campo. Né? E para fechar os meus 5 minutos, que eu vou rapidinho, que eu já sei que passou, né? A gente tinha os tangos espanhóis. E os tangos espanhóis, ele não tem nada a ver com esse tango que a gente conhece hoje em dia. É um tango de origem flamenca. E é um tango que vai na base do 4x4. Tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, para quem conhece flamenco, para quem não sou flamenco, sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, eu vou passar o bastão para o próximo. E na minha segunda parte, o que eu vou fazer é exibir essas danças. Não a dança, a música,
e essas danças eu vou assim, ilustrar com um pedacinho de música, aí todo mundo vai entender do que eu estou falando. Né? Mas, Maravilha. fundamentalmente, esse caldeirão rítmico que deu origem ao que hoje em dia a gente chama de tango. Maravilha, Vitor. Sara Lage. Evandro, eu não esqueci de vocês, não. Sara, você ainda está aí, Sara? Tô aqui. Eu não esqueci que às 8 horas você tem um compromisso. Então, antes de eu passar a bola para o Evandro, eu dou 3 minutinhos para a Sara, porque quem está excedendo 5, aí perde na segunda parte, entendeu? Passou dos 5, aí é descontado na segunda parte. Tomei bom. Sara, 3 minutinhos para você, Sara, para você finalizar o seu recado aí, digamos assim. Vamos lá. Então, eu finalizei a primeira parte falando que houve o fim da primeira federação que foi criada, né, que foi de 1936 a 1956. E aí tem essa lacuna muito grande, né, como o Gilmar falou, que após a Segunda Guerra Mundial, a dança de salão ficou em baixa. Então, foi um outro impulsionamento para a competição dentro da dança de salão para realmente chamar os jovens. E aí, em 1957, a gente tem a criação de uma nova federação internacional, primeiramente chamado de International Council de Dançarinos Amadores, né, o ICAD. E na década de 80 foi quando se iniciou a atrelar a palavra dança do esporte. Então, foi quando se começou a falar dança esportiva. E aí, em 1990, essa mesma federação ela mudou o seu nome e colocou o termo Dance Sport dentro do seu nome, que é o International Dance Sport Federation. E a partir de então, né, durante a década de 90, várias outras federações de outros estilos de dança começaram a se conectar com essa federação do Dance Sport. E a IDSF, essa organização da dança esportiva, começou a englobar essas outras federações. Então, a primeira que foi incorporada pela IDSF foi a Federação do Rock and Roll. Depois teve o englobamento do cheerleader, do country, boogie-woogie, rock acrobático, várias outras, e com isso a federação ela começou a ter um reconhecimento melhor, né, dentro de vários países, um maior número de membros, e houve um impulsionamento cada vez maior, até que o Comitê Olímpico Internacional, em 95, reconheceu provisoriamente a dança esportiva como realmente um esporte olímpico, porém não entrou ainda nas Olimpíadas. Em 97, ela foi plenamente reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, mas a partir de 2001, ela já está, desde 2001, dentro do World Games, que também é organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, mas ainda estamos na expectativa de que ela entre dentro das Olimpíadas. A última dança a ser introduzida, né, eu acredito que tenha sido a última, dentro da WDSF, porque depois a IDSF mudou o nome em 2011 para World Dance Sport Federation, WDSF, foi o breaking. Então, mais uma vez, chamando os jovens para a dança de competição, né? E que é uma... 30 segundinhos, Sara, para acabar. Tá, então eu vou finalizar. Bom, é isso. Quem quiser saber mais, me procura no Instagram. Eu e meu parceiro da Dança da Vida, a gente tem uma página que é @BrunoSara, Sara com H, Dance Sport Brasil. E a gente está fazendo um projeto, uma série de lives que para falar justamente da dança esportiva. E a cada semana a gente vai tratar de um assunto. Essa semana vai ser na sexta-feira, às 20 horas, @BrunoSara, Dance Sport Brasil. Muito obrigado, Sara. Um grande beijo. Obrigada, Valeu. Obrigada a todos.
Eu vou ficar mais um Evandro pouquinho. Paz! É com você agora, Evandro. Demorou, mas chegou a sua hora. Vamos lá! Seja bem-vindo e muito obrigado. 5 minutos para o Tudo bom, Evandro. queridos? Boa noite, queridos. Como é que vão aí? Boa noite. Uma satisfação imensa estar com vocês. Imaginava tanta gente boa reunida ao mesmo tempo. Gilmar, obrigado por ter feito isso, juntar esses feríssimos aí. Deixa eu aumentar a minha imagem, que eu não estou enxergando direito. Aí, melhor assim. Bom, vamos falar aqui de forró, né? Minha especialidade é o forró. Aí há 25 anos que eu dou aula de forró aqui em São Paulo. Dei aula 19 anos no Remeleixo, que é uma casa noturna aqui de São Paulo, algumas pessoas conhecem. E eu começo brincando com o forró, entrando no link aí, no gancho do Luiz, da Lezen, falando do abraço, do aconchego. Eu estava escrevendo e pensando aqui sobre isso, né? Forró tem tudo a ver com abraço, tudo a ver com aconchego, com desfrutar de momentos alegres, gostosos da vida, né? Mas o que é forró? Você sabe o que é forró? Eu fiz uma bela pesquisa para vocês, para poder dizer aqui, olha. Tem um site maravilhoso, quem quiser, veja aí, que chama Forró em Vinil. Forró em Vinil, olha lá na internet. Você pode baixar músicas, etc. E eles também compilaram uma cartilinha dizendo o que seria vários detalhes do forró, e tem em português e em inglês. Se quiser, eu posso mandar para o PDF. Mas mandei para o Jomar, ele tem. Ele distingue primeiro o forró como 4 coisas principais. Então, o primeiro forró seria um guarda-chuva de gêneros, né? Geral, onde você tem lá o shot, o baião, arrastapé, chachado, coco, rojão, o samba, ou seja, os ritmos que tocavam naquela festa. Isso seria primeiro forró, um guarda-chuva de ritmos. Inclusive tem um que chama forró. Então esse seria o número 2. Forró seria também um desses ritmos do guarda-chuva de ritmos forró. Tem uma batida de zabumba específica que chama forró. Depois forró seria a dança, claro, né? Bailamos, com as suas diversas matrizes, desde o começo do século XIX até dias de hoje. E depois seria o mais gostoso, que é o forró, a festa. Também antes era chamado de vamos para o pagode, vamos para o samba, vamos para o... Né? Forró é um nome só. Essa festa seria o que nós temos de mais, que eu percebi nas minhas pesquisas, mais comum entre os diversos coletivos, diversos estilos, gêneros, matrizes, variações. O que tem mais comum em tudo isso é que forró é uma grande confraternização, festa. E aí vai para a felicidade que o Luiz estava falando antes, né? Mas como é que isso tudo começou? Eu fiz uma live muito boa semana passada com o Fernando Correia. Ele está dando um curso que chama Arqueologia do Forró. Ele explica o forró antes de Luiz Gonzaga, lá atrás, Luiz Arqueologia. E aí ele fala que as matrizes de rítmicas da zabumba, que define cada um desses ritmos, teriam vindo daqueles cânticos de trabalho, sabe? Lavadeira, colher o milho, colher o feijão, despalhar o milho, a própria quebra do coco, foi dando nomes, plantar semente com o pé no chão, tudo isso foi se somando e depois se subdividindo e foi dando marcações específicas de zabumba e de dança, que depois, na década de 40, vem Luiz Gonzaga, pega a batida da viola, que fazia assim, ó, e passa por... E traduz isso para o baião, vem para o Rio de Janeiro, explode, fica conhecido. Estou fazendo um resumo relâmpago aqui, né? Fica conhecido nacionalmente. Tem uma hora que ele cita a história que ele até tem as prensas da RCA Victor, da gravadora na época, só para ele, imagina, só para o Luiz Gonzaga. E vem vindo de 40, eu vou contar rápido aqui, né? 60 tem uma queda aí com a invasão, com a história americana, a cultura americana vem muito para o Brasil, né, geral, e aí você tem uma queda do forró de maneira geral. 70 tem o tropicalismo, né, aí você entra a retomada disso, porque aí Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Belchior, etc., começam a cantar junto com o Luiz Gonzaga, inclusive, e recantar as histórias, fazer versões das músicas dele, e reexplode, aquece o forró, que, segundo a cartilha lá do Forró em Vinil, seria a primeira fase do forró universitário, que eram os universitários da época de 70 que começaram a curtir o forró do velho Luiz Gonzaga. Década de 80 fica um pouco esquecida, a lambada estava na moda, década de 80, né? Predomina no Brasil inteiro e até no mundo inteiro. O forró fica mais, agora já vindo para as capitais aqui do Sudeste, já tinha muito nordestino curtindo o forró aqui, mas
mais nas periferias de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Então, o forró ficou mais nas periferias na década de 80. 90, tem o tal do forró universitário. Contei 30 ontem, tive essa live segundos, com o 30 Gilmar, segundos, maravilhosa, né, Evandro? Gilmar? Contei a história toda. Sim. Forró universitário, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal. Ao mesmo tempo, você tem aí também um pouco do forró eletrônico, do forró acontecendo um outro movimento aí. Tem também Itaúnas, que é uma cidade muito importante do Espírito Santo, onde começa a ter um intercâmbio entre o pessoal das capitais do Sudeste e Itaúnas, que lá permaneceu o forró mais com jogo de perna, mais aquele gostosinho juntinho. E São Paulo juntou com o samba rock, Recife da Lambada, e criou o forró mais com braços, aquela coisa dos giros, né? E aí teve esse intercâmbio, as pernas de Itaúnas, vamos dizer assim, com os braços do forró universitário de São Paulo, e foi surgindo um outro forró, que hoje eu chamo muito mais de forró urbano, que seria o after do forró universitário, né? Os dias de hoje já. Fala Mansa explode, aquela zoom, toda aquela coisa maravilhosa. Guarda, 2005, guarda, Evandro. Guarda, Evandro. Opa! Guarda, guarda, Já guarda. deu 5 minutos? Guarda! Já deu 5 minutos? Guarda, é! Bora, Vamos então em fica para frente próxima. aqui, pessoal. Olha só. Deixa eu pôr uma pausa aqui. Eu vou voltar no do Is da Lazen lá no final, porque ele abriu, ele vai fechar. Então, agora eu queria passar para o Ricardo Garcia. Ricardo Garcia, 3 minutinhos para você, Ricardo. Seu microfone está aberto. É com você. Legal. Nessa segunda entrada, eu queria aproveitar para falar algumas curiosidades, né, sobre essa evolução da cultura da salsa, tal, que sofre uma grande virada. A primeira grande virada nos anos 50, onde esse ritmo se torna muito popular, e nem era chamado salsa ainda, né? Era mais referido como mambo, alguns chamavam de rumba, fazia um pouco de confusão com esses termos, mas o nome mambo e o termo mambo foi um grande sucesso na década de 50, até o fato da Revolução Cubana acontecendo em 59, e logo em seguida também a gente tem a ascensão do rock and roll, e daí a música que passa a dominar a cultura de massa é o rock. E o mambo, na época, acaba ficando restrito às comunidades latinas em Nova York. Eu falo Nova York porque ali estava germinando muita coisa. Ali esse ritmo estava crescendo e se tornando visto aos olhos do mundo. Inclusive, é uma confusão das pessoas. Muita gente afirma que a salsa teria surgido nos Estados Unidos, o que não é verdade. Ela surge em Cuba, mas é a partir dos Estados Unidos, especialmente Nova York, é que ela se torna conhecida e se torna um sucesso aos olhos do mundo. Acontece uma outra virada depois de toda essa expansão do rock aí nos anos 60. No final dos anos 60, uma gravadora, a Fania Records, resolve oferecer trabalho para os músicos que estavam sem tocar a música latina e também, de uma certa forma, alimentar uma demanda que existia da comunidade latina que vivia em Nova York, no Harlem, né, no Spanish Harlem. A gente está falando de uma comunidade de, na época, 500 mil de pessoas. Então, existia um mercado. Essas pessoas, elas não se identificavam com a cultura de massa que o rock representava. Elas estavam em busca de algo que refletisse a sua própria identidade, né? E essa iniciativa, o chamado Projeto Fania, que envolveu a gravadora, envolveu uma série de concertos, reunindo os grandes músicos que tocavam música latina na época e viviam em Nova York. Esse projeto conseguiu uma coisa extraordinária, que foi, pela primeira vez, criar algo com que os latinos, a comunidade latina se identificasse. E mais do que isso, algo que os valorizasse, algo que fizesse com que eles se sentissem orgulhosos de serem latinos. Então, a música aí sofre uma outra grande virada, começa a se tornar muito popular no início dos anos 70, final de década de 60, início dos anos 70, até se tornar... Foi, inclusive, nos anos 70, no início dos anos 70, que o termo salsa é empregado pela primeira vez. Até então, a gente chamava... A gente não, né? Porque eu não estava lá ainda dançando salsa, mas o público chamava 30 segundos, Ricardo. Mambo, tchá-tchá-tchá e todo esse universo que pertence à cultura da salsa. Então, uma coisa que é muito bacana é o quanto
essa manifestação cultural, porque é mais do que uma música, é mais do que uma dança, é uma manifestação cultural. O quanto ela foi importante para a criação da identidade latina e negra também, porque a primeira vez que se usou o termo Afro-Cubans na mídia foi uma banda formada por um cubano em Nova York, Machito, e se os Afro-Cubans. E nunca a palavra afro tinha sido pronunciada na grande mídia, nunca as pessoas olharam para a cultura que vinha da África na mídia até então. Então, a salsa tem aspectos muito interessantes de identificação cultural, que é legal a gente falar sobre, né? Maravilha, Ricardo! Maravilha! Olha só, as informações que eu dei no início, né, sobre os próximos eventos da Mimos Digital, eu coloquei todas no bate-papo. E aí os convidados que quiserem também, né, passar o seu contato, ou anunciar algum evento, pode já inserir no bate-papo, que aí a gente não perde tempo das falas, ok? Passo a bola outra vez para João Carlos Ramos. 3 minutos cronometrados para João Carlos Ramos. Então, muito bem. Eu falei lá dessa história desse lugar central do Rio de Janeiro, que era o Circo Voador, né, na década de 80, e ali foi se formando, vamos dizer assim, uma dança que tinha uma certa unidade, a partir das escolas de dança, né, escolas de dança de diversas regiões do Rio de Janeiro, né? A priori da Zona Sul, mas aí começaram a vir escolas também do subúrbio. Então, a gente tinha uma dança, vamos dizer assim, que era uma dança comum a todo mundo, né? E eu queria falar assim, que os grandes responsáveis por novas tendências foram Jimmy de Oliveira, que na meados da década de 90, ele começa a trazer movimentos funkeados, né? No início ele dançava gafieira, mas ele começou a trazer movimentos mais fortes, mais cortados, e com isso daí foi surgido essa linguagem de dança, né? Essa revolução na dança da gafieira com o Jimmy de Oliveira, com o samba funkeado. E logo depois, em 2000, em meados de 2000, Carlos Bolacha, né, ele repagina a gafieira dos anos 50. Né? Ele consegue trazer aquela linguagem de dança, de gafieira, que todo mundo conhecia, mas não conseguia dançar bem. E tal. Ele faz uma releitura disso e consegue aproximar essa dança, trazer ela para os tempos atuais, né? Então esses caras para mim foram os grandes responsáveis pelo que se dança hoje, né? Como gafieira, assim vamos dizer de forma geral. Óbvio que ainda existem os guetos. Se você vai para o subúrbio, você vai ver pessoas que ainda dançam o rema, inclusive, entendeu? E também em meados de 90 a Sierra de Dança desenvolve, vamos dizer assim, estruturas coreográficas, né, absorvendo a dança da gafieira e, consequentemente, trazendo... Não seja humilde, João. Tá? A Companhia Aérea de Dança, João Carlos Ramos, né, foi o grande responsável por levar o samba, a dança de salão, né, o grande precursor, por levar o samba com uma qualidade incrível para os palcos. Não seja humilde, João. Você foi sensacional em fazer isso. Não seja modesto, é a palavra, na verdade. Estou falando só dos fatos históricos, não vai ficar também... Isso aí, né? Isso aí. Mas, então, acho que esses foram os pilares. Pode ser que a Sierra de Dança, né, o João Carlos Ramos, o Jimmy de Oliveira e o Carlos Bolacha, que criaram essa base, né, essa estrutura que a gente conhece hoje. Obviamente, que é apoiado no que veio lá de trás, né? Então, eu queria... isso aí, João. Valeu, João! Obrigadão! Vamos agora com Vitor Costa. É com você. 3 minutinhos, hein? Se estourar, eu apito aqui. Vamos lá!
Ok, vamos lá. Ô, Jomar, eu vou compartilhar então aqueles vídeos que eu havia prometido para o pessoal, ok? Eu vou entrar aqui, vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu falo e acabou. Ok? Você tem que ativar aí o compartilhamento. Está desativado, Jomar, não consigo compartilhar. Jomar, não dá. Então deixa, eu vou falar. Desculpa, estava desativado meu microfone aqui. Eu achei que estava ativado o compartilhamento de tela. Desculpe, tentei resolver aqui, mas não deu. Fale para a gente, vai lá. E aí a gente deixa o pessoal curioso. É uma pena, que é bem legal isso que eu separei. Mas, enfim, eu vou continuar. Então, a partir desse caldeirão rítmico que aconteceu em Buenos Aires, isso vai lá, estamos falando do começo do século XX, 1900 e pouco, e aí acontece uma coisa muito importante no fato de Buenos Aires, que também, em termos econômicos, a Argentina, de 1880 até 1910, por aí, ela teve um forte desenvolvimento econômico, e social, né? Era um desenvolvimento econômico regido pela burguesia argentina, e era uma burguesia que pensava em francês e falava e negociava em inglês, né? Porque eles tinham um negócio com a Inglaterra. E era principalmente agropecuária. Então, com o final da escravatura, eles precisavam de mão de obra, muita mão de obra. Isso também não aconteceu só na Argentina, isso aconteceu também no Brasil, tá, gente? Então, no final do século XIX e começo do século XX, foi justamente quando a Europa estava entrando numa recessão violenta econômica, e era assim aquele pré-guerra, aquele pré-primeira guerra, né? Assim, quem acompanha a história um pouco sabe que as coisas estouram, não é por acaso. As coisas vêm indo no montante, é um copo d'água que vai enchendo aquela última gotinha, bum. Então, a crise econômica que já existia na Europa era fortíssima. Então, a população mais carente não tinha o que comer também. Então, o que aconteceu? Essa população... Perdão, que tocou o telefone bem na hora que eu estava falando aqui. E essa população aqui invade o meu vídeo aqui e vai acabar tudo. E então é o seguinte, essa demanda foi feita por parte o pessoal que veio para cumprir esses lugares de trabalho, essa demanda de trabalho, foram justamente os europeus, imigrantes europeus de baixa renda. E entre eles vieram polacos, judeus, de várias raças, de vários países. Só que 80% dessa imigração veio por parte dos espanhóis e italianos, principalmente italianos. Você pega compositor de tango, nome de compositor de tango, de músicas, é uma italianada danada, né? Que é Contursi, Canaro, Tanturi, e assim vai, Di Sali, Pugliese. Então, é uma italianada que entrou forte na história do tango. E esse pessoal de origem muito humilde mesmo. Eu dou um exemplo de um bisavô meu, que nesse período também veio, começo do século, ele veio para São Paulo, mas ele não tinha dinheiro para vir. Então, ele veio junto com o irmão dele. E o irmão dele veio dentro de um barril de azeitona e botaram o barril de ponta cabeça. O cara quase morre. Né? Então, para vocês verem que a condição, esses imigrantes, eles vinham de uma forma que não dava para voltar. Eles estavam deixando família para trás, estavam deixando a cultura deles para trás, a terra deles para trás. E quando eles chegaram em Buenos Aires, essa população, esses imigrantes, mas agora atualmente eles formam a classe média e até alguns a classe alta de Argentina. Mas naquela época, quando eles chegaram para morar na periferia. E na periferia eles estavam morando junto com os cafetões, com as prostitutas, foram morar nos cortiços, que eram os conventígios. Esses cortiços eram casarões que o pessoal bacana de Buenos Aires acabou abandonando em 1870. Bom, fechando, só para falar, esse povo, gente, eram 10 a 12 homens para cada mulher, eram homens solteiros, louco para encostar em alguém.
Então, o tango nasce muito desse abraço tangueiro, vem dessa necessidade, dessa falta dessa carência afetiva, principalmente por parte dos imigrantes masculinos. Maravilha, Vitor! Olha só, quem tem material para enviar, pode me enviar, que eu coloco no grupo do Telegram e todo mundo vai ter acesso. Beleza? Evandro Paz, você estourou o tempo anterior, você vai ter 2 minutos. Você foi penalizado, Evandro Paz. É com você. Vamos lá. Vai ter que ser mais rápido da outra vez. Onde eu estava? Vamos lá. Você chegou no forró urbano. Estava no forró urbano, já rolando forte o forró, o movimento aqui em São Paulo, Sudeste, Itaúnas. 2005, isso começa a ir para a Europa. 2008, começa a rolar o primeiro festival de forró em Stuttgart, na Alemanha. Hoje são mais de 70 festivais de forró pelo mundo inteiro, Japão, Canadá, Estados Unidos. Até Sibéria tem forró. Esse forró urbano é um lifestyle, na verdade, não é só uma dança, não é só um contexto, onde esse abraço, essa sensação de pertencimento é muito forte. A gente tem um lugar muito democrático, todo mundo está junto lá dançando, que é como alguns dos professores já disseram, é a coisa máxima da dança, né? A coisa da democracia do baile. Que mais? Fechando. A gente tem um circuito de casas noturnas aqui no Sudeste, né? E um circuito de festivais de forró. Então, o que fez esse forró estourar dessa maneira e se manter durante 25 anos do forró universitário até agora é porque tem esse mix de Itaúnas, festivais de forró do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e casas noturnas com forró quase todo dia, com ênfase nesse sentir a dança, nesse lifestyle mais despojado, mais tranquilo, do forró gostosinho, sentido assim. E esse é o nosso universo. Levou o forró para o mundo inteiro. Maravilha, Evandro! Maravilha! Lembrando aqui que esse bate-papo, essas informações todas vão continuar terça-feira que vem, como eu coloquei aqui no bate-papo. Então, quem quiser mais informações sobre como vai continuar, tá? É só entrar em contato conosco pelo Instagram ou pelo grupo do Telegram. Quem começou foi o Dalazen, Luiz Dalazen. Depois de tudo isso, após a sua provocação, é com você, Luiz. Vai lá, a palavra é sua. Imagina, bora lá. Que lindo escutar tudo isso, né? Porque daí faz tudo sentido aquilo que a gente começou a conversar. Lá no começo de tudo, não eram só aqueles corpos querendo se encontrar para ser feliz junto, chegavam com as suas histórias. A reflexão final que eu queria trazer para isso tudo é que, depois de tudo isso que a gente escutou, falando dessas histórias, todas essas pessoas, quando não existia técnica, quando não existia passo, eram só pessoas querendo se encontrar com as suas histórias, né? Um corpo com a sua história, se encontrando outro corpo com as suas histórias, vindo de algum lugar, como muito bem meus colegas relataram aqui hoje, e criaram uma nova história, que é essa história que a gente reproduz hoje, com todo esse processo. Eu queria convidar todos vocês, praticantes, professores e artistas, a nunca se esquecerem que todas as pessoas que chegam nesses espaços dançantes que chegam com as suas histórias. Então, por que não aproveitar esse lugar? Esse lugar de encontro com as histórias de todos nós, que cada um tem com a dança na sua vida, se conectar a esse lugar para a gente poder reproduzir uma nova história muito melhor ainda. Eu acho que essa é a grande beleza das danças sociais, que a gente consiga reconectar-se a outras histórias. Então, que a gente consiga fugir da mera reprodução, que sim a gente se inspire nesse lugar, dessa estrutura pré-definida, mas sim que a gente construa novas histórias, porque talvez seja essa a grande beleza das danças sociais. Bora fazer essa história e construir coisas lindas aí. Que lindo, Luiz! Que lindo, rapaz! Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, olha, eu espero que tenha sido rico para todo mundo. Para mim foi, né? Eu me contive, eu falei só de algumas curiosidades aí das danças norte-americanas para começar a nossa viagem, mas deixei hoje a palavra para os nossos convidados. Claro, eu como um bom anfitrião, né, é o que eu estava aqui para fazer. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, imensamente a participação de todos que estiveram aqui curiosos, dividindo esse conhecimento conosco. Convido mais uma vez para continuarem conosco nas próximas terças-feiras. Serão 3 terças-feiras, tá, seguidas, que a gente vai compartilhar esses conhecimentos aqui. Lembrando que as informações vão estar todas no nosso Instagram. Quem quiser enviar mais informações, Vitor, os vídeos,
que não rolaram, manda para mim, manda os links, eu posto lá no Instagram para as pessoas, ok? Gilmar, posso Os outros só que falar quiserem também. Nós temos só mais 5 segundinhos, Vitor. Manda para mim o que você quiser dizer que eu compartilho. Propaganda da live, minha live com a Margarete. Beijo para todo mundo, pessoal. Valeu, muito obrigado.